simples, sem nenhum problema. Da mesma forma que eu tenho o máximo, eu tenho o maior. Mas o maior é um pouquinho mais sofisticado. O maior eu tenho que dizer a região e tenho que dizer o maior que eu quero. Retorno o késimo maior valor em região. Como é que é isso? Muito simples. Imagine esses valores aqui, nestas células, A1, A2, A3 e A4. E aí eu chego e escrevo assim. Quem é o maior de A1 até A4? 1. Ou seja, quem é o primeiro maior? O primeiro maior. Olha só, o primeiro maior. Bicho, o primeiro maior é 60. Acabou, é só isso. Se eu quiser o segundo maior desses aqui é 40. É só isso, tá certo? As bancas adoram perguntar isso. Tá certo? Por quê? Porque no máximo, na função máximo, você só tem uma região. É o máximo de uma região. No maior, você tem uma região e tem que dizer qual o maior que você quer. Se é o primeiro maior, se é o segundo maior, não é isso? Beleza, gente? Tranquilos? Vamos em frente. Da mesma forma que você tem o maior, você tem o menor. Mesma coisa. Né? Então, é a mesma coisa. Exemplos ali. A1, A2, A3 e A4. Se eu pedir aqui o menor de A1 até A4, 1. Eu estou querendo o primeiro menor. Quem é o primeiro menor aqui? 15. Beleza, 15 é o primeiro menor. Se eu quiser o segundo menor, que é o segundo menor nessa região aqui? 20. É só isso, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos em frente. O que mais que a gente tem? Agora deixa eu ir aqui na frente. Muito bem. Para você fazer uma prova de Excel em paz, tranquilo, zen, soft, algumas coisas você precisa saber. Isso que a gente vai mostrar agora, talvez seja o campeoníssimo, né? Junto com aquela parte de 2 pontos, ponto e vírgula, e com a função condicional. São as 3 questões de Excel mais cobradas. É valor relativo e valor absoluto. Você não pode deixar de saber isso, tá certo? O que significa o valor relativo? Se eu escrevo uma fórmula numa célula, quando eu copio esta fórmula para outra célula, é natural que o Excel faça o quê? Os devidos ajustes. Se eu estou copiando para baixo, na mesma coluna, o Excel vai fazer os ajustes das linhas. Se eu estou copiando para a direita na mesma linha, sem sair da linha, o Excel vai fazer os ajustes só nas colunas, não esquecendo que uma célula tem a identificação da coluna e da linha. E se eu copio para baixo e para a direita, ele vai fazer os ajustes na linha e na coluna. É só isso. Não importa onde você escreva a fórmula, ele vai sempre fazer um ajuste. É só para baixo que eu posso copiar? Não, eu posso copiar para baixo, posso copiar para a direita, posso copiar para baixo, para a direita, para a esquerda, posso copiar para cima, certo? Olha como é singelo isso aqui. Endereço relativo e endereço absoluto. Endereço relativo, o Excel ajusta as referências das colunas e linhas quando a fórmula é copiada. Olha só, bicho. Olha como é singelo isso aqui. Você tem aqui, ó, igual a A1 mais... Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. A1, você escreveu aqui, igual a 1 mais B2. Eu estou copiando esta fórmula daqui para baixo. Estou descendo uma célula. Estou na mesma coluna. O que se espera do Excel? Que ele faça os ajustes devidos em quê? Nas referências da linha. 1 vira 2, 2 vira 3. Acabou. É só isso. Se eu copiar mais uma vez para baixo, a fera vai escrever igual a quanto? A3 mais B4. É só isso. Por que ele não mexeu nas referências das colunas? Ora, por que ele não mexeu nessas referências aqui? Tudo que era A ficou A, tudo que era B ficou B. Eu estou copiando dentro da mesma coluna. Caramba, que legal. Legal. Agora, se eu copiar dentro da mesma linha, olha só, estou copiando dentro da mesma linha. Aqui, ó. Estou na linha 2, tá certo? Dentro da mesma linha. O que é natural? Que as referências das linhas, aqui, ó, 1 não mudem. 1 permanece 1, 2 permanece 2, tá certo? Beleza? Maravilha. E as colunas? Bicho, olha só, eu estou saindo, eu estou navegando aqui, né? Uma coluna para a direita. Eu estava aqui na coluna C, passei para a coluna D. O que o Excel vai fazer? Os ajustes. Depois da letra A vem a letra B. Depois da letra B vem a letra C. É só isso. Se eu andasse mais, se eu copiasse mais uma para a direita aqui,
como é que ele iria fazer? Igual, se eu colocasse na E, né, em vez da D. Igual a C1 mais D2. Né? B vira C, C vira D. Não pode deixar de saber isso, tá certo? É muito singelo. Ok? Beleza? Bom, agora, se eu copio daqui para cá, ou seja, se eu desço uma linha, e ando uma coluna para a direita, a fera faz os ajustes devidos. Ou seja, andei uma coluna para a direita, A virou B, B virou C. Beleza, a gente sabe o alfabeto, bonitinho, não tem nenhum problema. E aqui, desci uma linha. Desci uma linha, 1 virou 2, 2 virou 3. É só isso, tá certo? Isso tem que saber, e é tão simples, é tão singelo, né? Isso é tão zen. Tá certo? Endereço relativo, muito bom. Agora, às vezes você não quer que ele ajuste, aí você tem endereço absoluto. Caramba, como é que é esse endereço absoluto? É só você usar o famosíssimo cifrão, né? Cifrão. O Excel não ajusta as referências das colunas e linhas quando a fórmula é copiada. Olha só aqui, ó. O que eu fiz? Aqui, ó. O que a gente fez aqui? Deixa eu mudar aqui. Olha só. Vamos lá, meu jovem. Aqui, ó. Eu coloquei o cifrão antes do 1. Significa, bicho, que esse 1 não vai mudar de jeito nenhum. Aqui eu coloquei o cifrão antes do B. Significa que o B não vai mudar. E o 2? O 2 está solto. Não tem cifrão antes dele. O cifrão só vale para quem vem logo depois. Então, bicho, quando eu copiar, esse 1 não vai mudar, porque ele tem um cifrão na frente. O B também não vai mudar, porque tem um cifrão na frente. Beleza? Beleza. Então, olha só. Copiei aqui, ó, daqui para baixo, né? Copiei daqui, ó. Copiei aqui, ó. Daqui para cá. Estou na mesma coluna, não tem nenhum problema. Esse A continua como A, porque eu estou na mesma coluna. Esse 1 não mexe, porque ele é endereço absoluto. O B não vai mexer, porque eu estou na mesma coluna. E o 2 vira 3. Mas é muito fácil, rapaz. É muito fácil. Daqui para cá, para a direita. Beleza, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O B, aliás, o A. O A aqui está solto. Livre, leve, solto. Eu estou copiando na mesma linha. Atenção, na mesma linha. Daqui para cá, linha 2. O A, cara, vai continuar como A. Será que vai? Não. Eu não estou mexendo na coluna, então o A vai virar B. O A vai virar B, porque eu saí uma coluna para a direita. Se eu andasse mais uma coluna para a direita, viraria C. Beleza. Esse 1 aqui não muda, porque ele já é endereço absoluto. Não muda. Esse 2 também não muda. Por quê? Porque eu estou na mesma linha. Não importa onde essa fórmula esteja escrita. Ela pode estar lá na Z274. Vai ser do mesmo jeito. Beleza? Bom, por que este B aqui não muda? Porque ele é endereço absoluto. Ele tem um cifrãozinho na frente. Então ele vai continuar lá com cifrão B. Beleza, gente? Tranquilos? Agora, se eu copio ao longo das linhas e das colunas, aí óbvio, né? Que vai mudar o que está solto. O que está solto aqui? Imagina que eu estou copiando, ó, daqui, desta célula para cá, como a gente fez antes. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O A aqui, ó, está solto. Quem está solto também aqui, ó? O 2. O 1 não vai mudar, porque ele tem um cifrão na frente. E o B também não vai mudar, porque tem um cifrão na frente. Então, o 1 permanece igual e o B permanece igual. São endereços absolutos. Beleza? Como eu andei uma coluna para a direita, o A vira B. Certo? Como eu desci uma linha, o 2 vira 3. É só isso. Se eu quiser fixar linha e coluna, eu coloco o cifrão antes da coluna e coloco o cifrão antes da linha. Beleza? Isso tem que saber. Isso é fundamental, cai em tudo que é prova. Vamos em frente, vamos em frente. Se eu quiser, em vez de copiar, se eu quiser mover fórmulas, muito simples. Eu quero tirar esta fórmula daqui e colocar esta fórmula aqui. Não estou copiando, estou movendo. Ctrl X, Ctrl V. É? Quando eu faço isso, o Excel não ajusta. Por favor, não vai errar isso, tá? As bancas adoram perguntar isso. Quando eu estou copiando, ele ajusta. Quando eu estou movendo, estou tirando de um lugar,
tá certo? E colocando em outro lugar. Eu fiz um Ctrl X aqui, fiz um Ctrl V aqui. O que acontece? O Excel não ajusta. Beleza, beleza, vamos em frente nesse maravilhoso Excel. Ligação entre planilhas, deixa eu ir aqui na frente. Olha só. Ligação entre planilhas é um assunto importante. Eu estou numa planilha, estou num arquivo, numa pasta do Excel. Numa determinada planilha, numa determinada célula. Eu posso colocar nesta célula o valor que está em outra planilha desse mesmo arquivo? Claro que eu posso. Colocar nesta célula o valor que está na planilha 2, na planilha 3, 4, por aí vai. Beleza? Então é fantástico. Agora, eu posso colocar nesta célula o valor que está numa outra célula, de uma outra planilha, de um outro arquivo que está em outro drive? Pode. Desde que esse arquivo esteja acessível via rede, né? Se tiver no mesmo disco rígido, tudo bem. Mas isso pode estar em outro disco rígido, em outra máquina, pode estar em Andrômeda. Desde que você tenha uma conexão com Andrômeda, não tem problema. Ligação entre planilhas é um assunto importantíssimo. No Excel é possível acessar o valor armazenado em uma célula, de uma planilha, de uma outra pasta, ou seja, de um outro arquivo, que está em outro diretório, bicho, de outro drive. Mesmo que esta pasta ou este arquivo, não pode esquecer, não esteja carregado ou carregada na memória. Vamos ver como é que é isso? É assim, ó. Ligação entre planilhas. Se eu quero acessar o valor que está na célula D4, da planilha Plan 2, do arquivo orçamento.xls, que está nesta pasta aqui, ou neste diretório, do drive C, e colocar o resultado na célula A1 da planilha ativa, eu tenho que digitar em A1 a seguinte expressão. Aqui, ó. Igual a, olha que barato, eu digito isso tudo aqui. Oh, mas dá trabalho? Não, não dá trabalho, a gente vai ver que não dá. Eu digito o drive, a pasta, o arquivo, entre colchetes, a planilha, certo? Um sinal de exclamação e depois a célula. Um barato, não é isso? Olha só, de dentro para fora. Célula, que está em uma planilha, que está em um arquivo, que está em uma pasta ou em algum diretório de um drive. Não tem mais outra especificação. Beleza, gente? Lindo, né? O símbolo exclamação faz parte da sintaxe do comando. O arquivo orçamento.xls, ou xlsx, não importa, não precisa estar carregado na memória. Caramba! O que mais? Outras observações. Cadê? Se o arquivo orçamento.xls estiver na mesma pasta, ou seja, no mesmo diretório da planilha ativa, eu não preciso dizer, tá certo? Nem o drive, nem a pasta. O cara está na mesma pasta. Para que eu vou informar isso aqui? Não precisa. Tá certo? Basta dizer, ó, o arquivo é esse aqui. A planilha é essa e a célula é essa.